Passaram-se alguns dias após a invasão ao castelo de Hades. Depois de subir para os céus, o deus do submundo desapareceu e na Terra está ocorrendo vários desastres. O poder de Hades se expande e a Terra está subindo para os céus. Nos é revelado pelo Cavaleiro de Prata de Corvo, que investigava o local, que a terra que subiu para o céu, na verdade, seria a península da Itália, que foi tragada para o Lost Canvas, deixando apenas um mar negro de escuridão. Ele tenta voar mais alto com seus corvos, mas seus amigos cavaleiros que o acompanhavam na missão são tragados pela escuridão. O corvo consegue escapar por pouco e vai ao santuário para avisar Athena. Ele revela que a pintura no céu está sugando toda a terra, e com certeza é lá que se encontra o novo castelo de Hades. Ele pretende destruir a terra, a deixando sem vida enquanto é sugada para o céu. Depois disso, o Cavaleiro de Prata não resiste e morre. Sísifo de Sagitário e Xion de Ares estavam no local e perguntam a Athena o que farão agora. A deusa responde que seu destino é ir ao Lost Canvas para derrotar Hades. Agora seu objetivo é traçar um plano para subir aos céus e atacar o deus do submundo. Na casa de Libra, Tema relembra os bons momentos que passou com Doco, as vezes em que foi salvo pelo cavaleiro e todos os dias que passaram treinando, e assim o Pégaso lamenta por não ter conseguido salvar seu mestre e amigo na luta contra Hades. Nesse momento, Degel de Aquário chega na casa de Libra. Ele diz que Tema não podia ficar ali de braços cruzados e que com certeza a perda de Libra foi por sua falta de habilidade. O Pégaso então procura como poderia se tornar mais forte para proteger as pessoas. Degel aponta para sua direita e diz que naquela direção, a algumas léguas do mar Mediterrâneo, se encontra uma ilha chamada Canon. Lá vive um demônio e essa pessoa pode oferecer a força ou a morte. Então na ilha Canon nos é mostrado 3 cavaleiros fugindo e um deles traz a armadura de prata de Perseu. De repente um homem aparece, dizendo que a fraqueza daqueles cavaleiros é o motivo da sua fúria. Esse ser maligno pega o escudo da Medusa e com uma mordida ele o quebra. Os cavaleiros ficam em desespero, dizendo que aquilo seria pior que os rumores. O demônio da ilha Canon então diz: homens sem poder merecem a morte. Tenma chega à ilha Canon. Este é o lugar onde se encontra um homem chamado de Demônio. Dizem que ao encontrá-lo, ele poderá ganhar poder ou a morte. Uma velhinha que mora na ilha diz para o Pégaso que ele não deve mencionar esse sujeito, ou ele virá e irá devorar todos eles. Ele pergunta se a senhora está bem e queria saber qual o mal em mencionar esse demônio. Tenma quer saber se realmente precisa tomar muito cuidado com esse homem. A velhinha diz que ele é um ser horrível e um forasteiro não iria entender. Ela diz que pode escutar a voz do demônio e em seus ouvidos ressoa o retumbar do vulcão mesclado com seus rugidos. O demônio não se satisfaz apenas comendo a lava, mas também quer a carne e o sangue dos humanos. O jovem cavaleiro diz que essa história parece mais um conto de fadas e não acredita que esse homem coma carne humana. Porém, os cidadãos da aldeia parecem que levam essa história muito a sério e evitam olhar para o cavaleiro. Tema então continua sua jornada e sobe até o vulcão da ilha Canon. Ele encontra alguns ossos e sangue. Então ele grita, dizendo que não fará parte do banquete do monstro. Ele chegou até lá para se tornar mais forte e pede para que o demônio da ilha Canon saia de onde estiver. De repente, o homem considerado demônio sai de dentro da lava. Ele diz que um lanchinho veio até ele e irá devorá-lo até os ossos. Tema se assusta e concorda que realmente o demônio da ilha Canon é muito imponente. Porém, ele já estava preparado. Assim o Pégaso se joga de joelhos em frente ao homem e pede permissão para ser seu discípulo. Com suas grandes presas, o demônio acha interessante as palavras daquele pirralho. No santuário de Atena, na Grécia, a Athena Sasha solicita a presença do Cavaleiro de Ouro Degel de Aquário. Ela pede para que ele vá em uma missão às terras geladas do Grade Azul. Degel tem uma ligação com essa terra, porém queria saber mais detalhes dessa missão. Athena então diz que, como sabemos, Hades comanda seu exército de espectros direto do Lost Canvas no céu, e para avançarem até o céu, Athena e os cavaleiros precisam da ajuda de outro poder, que se equipara ao poder dela e ao de Hades. Degel fica surpreso e entende que Athena se refere a Poseidon, o deus dos mares, e ela pergunta se o Cavaleiro de Aquário está disposto a completar essa missão. Degel diz que sim, e assim voltamos para a ilha Canon, aonde Tema está. O cavaleiro está de joelhos esperando a resposta do demônio, que diz: assim, você quer se tornar meu discípulo. Então ele dá um soco destruindo uma rocha que revela um abismo e pede para que o Pégaso salte de lá. O Pégaso fica surpreso, dizendo que há um minuto atrás aquele abismo não estava ali. Ele não consegue nem ao menos ver o fundo. Como poderia saltar a esta altura?
O demônio diz que ele não se interessa nas motivações de Tema para se tornar mais forte, e se for verdade que ele não é um humano comum, com certeza irá sobreviver à queda. O poder reside apenas nos humanos assim, e ele ordena que o Pégaso pule do abismo ou então será devorado. As dúvidas permeiam a mente de Pégaso, ele pensa que de qualquer forma irá morrer, como poderia saber se é mesmo um humano indispensável? E mesmo que fosse, a essa altura ele iria morrer com certeza. Não tem sentido morrer assim, ele que já foi salvo em várias ocasiões em troca de nada. Assim o Pégaso toma coragem, sai correndo e salta no abismo dizendo que não morrerá. Até mesmo o demônio fica surpreso com o acontecido e acredita que aquele estúpido pirralho já deveria estar morto e se lamentando no outro mundo. Porém, quando estava indo embora, uma mão sai do abismo e era Tema. Ele diz que já foi ao outro mundo uma vez, mas agora ele pretende ser o discípulo do demônio. Tema confronta o demônio da Ilha Canon sem medo de morrer, e ele diz que um pirralho como aquele merece mais do que ser devorado. Qual será sua resposta, o poder ou a morte? E ele continua querendo ser o discípulo do misterioso demônio da Ilha Canon. Qual será a sua resposta? O demônio diz que para ser seu discípulo, ele não precisaria da armadura, então assim ele confisca a armadura de Pégaso, pega a urna e joga no precipício. Tema fica desesperado, mas o demônio diz que se ele quer ficar forte, deve renunciar a ela e então segui-lo como discípulo. Eles chegam até uma parte do vulcão, onde tem uma grande cascata de magma. Tema fica impressionado por existir um lugar assim naquela ilha. Ele compreende que não é um lugar onde humanos comuns conseguem viver. Até mesmo ele, um cavaleiro de bronze, não conseguia enxergar direito com todo aquele calor. Que tipo de pessoa realmente seria esse seu novo mestre? Tema se pergunta se Degel estava certo e se poderia retornar mais forte. A ilha começa a tremer e ele então fica preocupado. Se o vulcão entrar em erupção, com certeza eles iriam morrer. O demônio pergunta se ele tem medo e o garoto responde que sim, e eles teriam que sair logo dali. Então do nada aquele misterioso homem grita: "Silêncio, Ilha Canon", e com apenas essa frase ele acalma os tremores e para o vulcão. Ele irá ensinar algo interessante para o pirralho Tema: a força é o poder de submeter as coisas. Tema fica chocado que ele consiga submeter até mesmo uma ilha com seu poder. E o novo mestre do cavaleiro diz: "Se você já entendeu, então venha". E assim ele anda em direção ao magma e o Pégaso fica muito assustado. O homem entra dentro do magma e diz que não tem nada demais nisso. Tema ainda não acredita no que seus olhos veem e seu mestre diz: "Será que é impossível para você? Eu não acredito. O tratamento que dá ao seu cosmo é totalmente desajeitado". Após dizer isso, ele com seu cosmo manipula uma bola de magma sob sua mão. Como sempre, Tema fica surpreso e seu mestre dá mais uma ordem: "Você tem 3 dias para conseguir manipular o cosmo até esse nível". Assim o demônio aumenta incontavelmente o tamanho da esfera, sendo que o magma que se reunia até mesmo atingiu Tema de raspão. Ele ainda diz que se o Pégaso não conseguir fazer isso e continuar sendo um débil, ele irá devorá-lo com certeza. Ao desejar boa sorte, ele entra na cascata de magma e some. Tema começa a refletir e chega à conclusão de que realmente, se ele não conseguir, o demônio irá devorá-lo. Então ele pensa em uma forma de como poderia pegar um magma com sua mão, mas acaba dizendo que só pensar seria uma perda de tempo e vai logo para a prática. O cavaleiro enfia as 2 mãos no magma, mas só consegue queimá-las. Ele então pensa que precisa compreender o que aquele sujeito falou antes de ir embora. Ele precisa manipular seu cosmo, que é o universo em seu interior, a fortaleza do seu coração. Então, para aumentá-lo, o poder deve vir de dentro. Tema se concentra com uma mão estendida para frente e com a outra ele dá um golpe rápido no magma. Assim a pressão projeta a lava para a superfície. Com a palma da mão estendida, ele concentra o cosmos, enquanto o magma cai sobre ela. Quando parecia que Tema iria conseguir, ele se queima. Porém, o Cavaleiro de Pégaso não desiste jamais. O tempo passa e nós vemos o Cavaleiro de Bronze exausto, deitado sobre uma pedra e com suas mãos todas queimadas. Ele está quase desistindo, dizendo que não consegue e que além de exausto, isso é muito frustrante. Lá fora parece estar tranquilo e apesar de tudo, o Pégaso ainda está vivo. Ele então lembra de todos os companheiros que perdeu na batalha contra Hades, seus amigos do orfanato, Asmita de Virgem, Aldebaran de Touro, Manigold de Câncer, Elcide de Capricórnio, seu mestre Doco de Libra e até mesmo o velhote Hakurei de Altar. A verdade é que ele ainda está vivo, isso graças a essas pessoas. Assim Tema golpeia o magma novamente.
e diz que ele é um idiota e que não teria o direito de se sentir desanimado. Ele deve confiar mais em si mesmo e deve visualizar o cosmos. O universo que está emergindo de seu interior deve agir mais conscientemente, mais corretamente, e assim irá conseguir concentrá-lo em sua mão. Ao abrir os olhos, o Pégaso se surpreende ao ver que conseguiu manipular a esfera de magma sob sua mão. Ele fica feliz por ter finalmente conseguido completar essa tarefa, mesmo que a esfera seja menor que a daquele sujeito. Enquanto comemorava, o demônio da Ilha Canon sai do magma e se aproxima das costas do cavaleiro. Ele dá uma gravata em Tenma e o joga da cascata de magma. Ele diz que esse é o próximo teste. Enquanto cai, Tenma diz o que o demônio pretende com isso. E assim o Pégaso cai para a morte certa no magma incandescente. O que irá acontecer com Tenma? O que esse misterioso demônio da Ilha Canon pretende fazendo isso? O destino de Tenma será cair dentro do magma. Enquanto o cavaleiro cai pela cascata de magma, seu novo mestre diz: Pirralho, se deseja ser mais forte, deverá subir. Tenma ainda não acredita que isso seja sério. Como ele poderia subir pela correnteza de magma? Será que existe mesmo uma forma do Pégaso sair dessa com vida? O corpo de Tenma entra em chamas e finalmente cai a ficha de que aquilo não é uma piada. Com aquele calor insano, o Pégaso acredita que morrerá. O demônio da Ilha Canon diz que mesmo depois de 3 dias treinando, o pirralho não mudou em nada, é realmente um incompetente. Se não consegue manipular a força, irá morrer. Tenma percebe que aquilo não tem sentido. Será que o tempo todo o demônio pensava em matá-lo? O que Tenma pode fazer para sobreviver? Ele então lembra da manipulação do magma com o cosmo. Durante 3 dias, havia praticado para manipular o magma na palma de sua mão. O que o protegeu foi seu cosmo e assim ele ainda tem uma saída. Mas agora não apenas com sua mão, mas sim amplificando seu cosmo para cobrir todo o seu corpo, difundindo pelas suas mãos até os seus pés, liberando aos poucos e formando uma fina camada de cosmo, uma proteção com seu próprio poder. Tudo isso passou em questão de segundos na cabeça de Tenma e finalmente ele mergulha no magma ardente. Do alto da cascata, o demônio se pergunta se ele já se queimou, mas de repente sobem chamas em forma de Pégasos direto da lava. Seu mestre fica surpreso ao ver Tenma gritando que ainda não tinha se queimado. O cavaleiro cai todo feliz ao lado do demônio da Ilha Canon, dizendo que ele pôde fazê-lo. Conseguiu voltar da morte desde o interior do magma. O demônio não se mostra mais surpreso e diz que tudo bem, porém a prova seguinte não será tão simples. Tenma fica em dúvida do que seria e a terra começa a tremer. O cavaleiro fica assustado, pois dessa vez os tremores estão piores do que a vez passada. E assim seu mestre diz: Pirralho, essa será sua última prova. Com seu poder deve deter a erupção do vulcão da Ilha Canon. E de volta ao santuário nos é mostrado algumas mulheres, aparentemente serviçais do santuário. Elas conversam sobre Degel de Aquário. Desde que ele retornou da sala do grande mestre, parece que se confinou em seu próprio templo, a casa de Aquário. Isso seria porque recebeu de Athena uma missão muito importante. E elas se perguntam o que será que ele investiga, já que Degel é um homem muito sábio e até mesmo auxiliou o grande mestre na leitura das estrelas. Elas chegam à conclusão que isso ultrapassa sua compreensão, e a verdade é que o aquariano é o cavaleiro mais inteligente do santuário. Degel folheia alguns livros antigos, ele pensa sobre o Grade Azul. Disse que essa terra é dos descendentes dos cavaleiros enviados uma vez para vigiar a alma de Poseidon, que estava confinada no Polo Norte. Para atacarem Hades na sua fortaleza no céu, Athena e seus cavaleiros precisam dessa proteção contra o surgimento do poder de Poseidon. Ele, o deus dos mares, também é um dos antigos inimigos de Athena, e para levar essa missão adiante, Degel de Aquário arriscará a sua vida. Estranhamente, a atmosfera está se agitando sutilmente. Degel retira os seus óculos e se pergunta o que seria isso. Olhando o horizonte, ele avista a Ilha Canon e uma densa fumaça saindo de seu vulcão. Voltando à ilha, vemos Tenma conversando com seu mestre. Ele indaga dizendo que é muito repentino falar que deve deter a erupção. O demônio da ilha diz se ele não achou repentino quando foi revelado que teria apenas 3 dias para treinar, mas o grande medo de Pégaso é o que irá acontecer se ele falhar. O demônio revela que apenas desaparecerão os sujeitos que são desnecessários para o mundo, como por exemplo, as pessoas que habitam a Ilha Canon. Tenma se lembra do povoado que conheceu quando chegou à ilha. Ele pensa que não tem poder suficiente para deter a erupção, e todas aquelas pessoas morreriam por sua culpa. Ele é interrompido por seu misterioso mestre, que pergunta se ele duvida de si mesmo, ou se fugirá por seu poder não ser suficiente. De qualquer forma, será o fim daquelas pessoas naquela aldeia.
Ele fala para Tema ir adiante ou não conseguirá salvar nada nem ninguém. O Pégaso junta coragem e grita que precisa tentar, correndo rapidamente até o topo do vulcão. No povoado, as pessoas veem o vulcão entrando em atividade e se perguntam se haverá mesmo uma erupção. Com os tremores, todos começam a correr para o porto. E a velha anciã diz que tem a impressão de que o demônio quer pôr um fim naquela terra, reprimir a erupção e proteger os habitantes da ilha. Essa é a missão de Tema. De volta ao santuário, vemos Degel novamente. O Cavaleiro de Aquário vai até a casa de Escorpião. De lá podemos ouvir gritos de muita dor. Degel se pergunta se aquele homem ainda não parou de fazer aquilo. Chegando lá, ele avista Cardia de Escorpião pisando no espectro Zelos de Sapo, que gritava incansavelmente que aquilo estaria doendo. Cardia ordena que o sapo pare de coachar, já que sua voz o aborrece. Enquanto sua unha cresce, ele diz que aquela picada seria apenas o começo para um ser tão insignificante quanto os Zelos. Se ele é realmente um espectro, que demonstre ao menos um pouco de dignidade diante do Sr. Cardia. Com isso, ele perfura o inimigo com uma de suas agulhas escarlates. A dor passa pelo corpo de Zelos, e assim Degel interrompe seu amigo, o Cavaleiro, perguntando o que estaria fazendo. Cardia fica surpreso ao ver que Degel era o intruso na casa de Escorpião, mas o aquariano quer respostas e pergunta mais uma vez o que o Escorpião estaria fazendo. Mostrando sua agulha escarlate, ele diz que aquilo seria um interrogatório. Ele percebe o descontentamento de Degel com essa prática e conclui que era apenas uma brincadeira. E continua dizendo, o desgraçado do Hades fugiu para o Lost Canvas antes que ele pudesse cavar a sua tumba, e agora que está no céu não tem como chegar lá. E por isso ele perguntava diretamente para o espectro como poderiam ir ao Lost Canvas, e como ele é um inútil, só grita com sua voz suja que não sabe de nada. Realmente é uma presa insignificante, sem espírito, dignidade ou orgulho. Não seria um adversário digno para sua unha. E assim ele aponta para Degel. Cardia diz que se tratando dele seria diferente. Com certeza seria um ótimo desafio, e assim pergunta por que o aquariano apareceu ali. O Cavaleiro revela que devido a uma ordem direta de Atena, ele partirá para o Grade Azul, que se encontra ao leste da Sibéria, e gostaria que o Escorpião o acompanhasse na missão. Cardia fica descontente ao ouvir Sibéria e dá as costas a Degel, dizendo para ele que procure outra pessoa. Aquilo só poderia ser brincadeira, já que ele jamais poderia suportar aquele intenso frio. Além do mais, não interessa para ele uma missão tão entediante, mas Degel afirma que Cardia não irá achar essa missão tão entediante quando ouvir este nome: o Imperador dos Mares, Poseidon. Cardia fica espantado e Degel continua, falando que eles negociarão com a vontade de Poseidon, que continua guardada no Grade Azul. O aquariano pedirá a ajuda do deus para atacar o Lost Canvas, e possivelmente eles não poderão evitar um confronto. O escorpiano começa a rir ao ouvir falar o nome de Poseidon. Um deus, haverá troféu maior do que esse? O cavaleiro logo se anima e começa a apressar o Degel, dizendo que se eles não se apressarem, Poseidon também escapará, assim como fez Hades. E o Cavaleiro de Aquário até acha graça sobre isso. De volta à Ilha Canon, Tema está no topo do vulcão, o calor está além dos limites e o magma continua subindo. Ele lembra das palavras do demônio dizendo que teria de deter a erupção, ou os moradores da ilha irão morrer. Tema tem uma sensação semelhante a quando salvou o orfanato de ser alagado pela enchente, quebrando assim com os punhos uma grande rocha. Desde aquele dia, ele perdeu várias pessoas importantes para ele. O Pégaso não deseja que as pessoas morram, ele quer protegê-las. Mas esse sentimento de impotência, ele não quer ter mais de maneira nenhuma. O cavaleiro então salta para o centro do vulcão, ele enche seu corpo com toda a essência do cosmo. Com isso, não precisa mais se preocupar com o magma. Em frente e avante, Tema segue com o pensamento fixo que fará a Ilha Canon sucumbir ao seu poder. Ele cai com a mão direto em cima do magma. O Pégaso grita incansavelmente para que o tremor e o magma se detenha. Mas aos poucos ele começa a desistir. O Pégaso chega à conclusão de que estava certo e tudo aquilo foi inútil. Ele não conseguiu, assim como disse o demônio da Ilha Canon. Aos poucos, Tema perde os sentidos e o cosmo do seu interior está se esvaindo. E com o magma ele consumiu todos os seus limites. Agora apenas a sua vida que queima. Mas ele ainda consegue entender uma coisa: o rugido usado pelo demônio não era poder, e sim essa outra sensação,
A ilha Canon compreende isso. A ilha percebe o cosmo liberado do interior de Tema, o quinto sentido, o sexto, ou melhor, o sétimo sentido, ainda mais além. A ilha Canon pode sentir algo mais intenso. E ao unificá-los é agora. Tema grita para que a ilha Canon pare. O povoado fica sem entender porque de repente a erupção parou. E nas margens da ilha, o demônio carrega Tema todo ferido em seu ombro, enquanto na outra mão estava a urna da armadura de Pégaso. Surpreso, ele não pode crer que o pirralho parou a erupção e completa dizendo: Pégaso, parece que a ilha está a salvo, mas tem chegado muitos visitantes ultimamente, inclusive os mortos estão perambulando por aqui, não é mesmo, Asmita? O espírito do falecido Cavaleiro de Virgem aparece sobre a caixa de Pandora da armadura de Pégaso e ele diz: é uma bela noite de lua cheia, não acha, Défteros? Revelando assim o nome do terrível demônio da ilha Canon, que diz não esperar que a Asmita aparecesse ali pelo sangue que doou a armadura de Pégaso. O Cavaleiro de Ouro fica surpreso pela suposição, mas quer saber dele, já que não era comum aceitar aprendizes, mas graças a ele, Tema conseguiu atingir o sétimo sentido, nem que seja por apenas um momento. Défteros ri e diz que acabou sendo uma boa forma de passar o tempo. Asmita diz que provavelmente Défteros se sentia em dívida e queria manifestar seu poder por outras pessoas. Ele mesmo já está morto e pertenceu àquele mundo com o objetivo de alcançar a iluminação e despertar o oitavo sentido, mas por acaso Défteros é o homem com o poder capaz de esmagar as estrelas das galáxias. Ele não deve encontrar o fim de sua vida em uma ilha. Asmita pede para que ele lute também em seu lugar. Ele diz isso por respeito à força de Défteros e também por ser seu velho amigo. Até para aconselhar, se exibe. Essa é a conclusão de Défteros. E como um recado final, ele diz que a armadura de Pégaso é de grande importância porque a luta logo irá chegar. Tema acorda e demora um pouco para entender o que estava fazendo ali, porém ele vê sua armadura e o povoado a salvo. Então ele comemora gritando aos quatro ventos que conseguiu. O seu desejo de proteger os outros gera uma nova força.